Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, é comigo mesmo, Leandro Souza. Sinta-se acolhido, meu amigo. Sinta-se acolhido, minha amiga, em mais esse episódio do podcast Comenta na Voz. Um podcast semanal, né? Vai ao ar toda semana, trazendo sempre assuntos esportivos. Porque esse é o Comenta na Voz. Você acompanha o Comenta na Voz pelo canal do YouTube, canal do Leandro Souza. Então já vai aí, deixa o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Você também pode acompanhar o Comenta na Voz pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Na seção podcast lá tem lá a playlist com todos os episódios. Você também pode acompanhar pelo Google Podcast, como também pelo Spotify. É sim, o Comenta na Voz está aí, é multiplataforma, é YouTube, é Spotify, é Google Podcast, é no Anchor FM, é também no site da Voz do Repórter. Então não tem desculpa, você pode acompanhar aí o Comenta na Voz toda semana nessas várias plataformas e aproveita aí, já compartilha também aí com a sua família, com seus amigos, nas suas mídias, nas suas redes sociais, beleza? Então toda semana o Comenta na Voz. Se você está aí no site da Voz do Repórter, tem aí a playlist, toda a playlist dos episódios passados, tá? Se você estiver pelo canal do YouTube, vou deixar aqui uns cards aqui em cima e também com a playlist, né, de todos os episódios do Comenta na Voz, como também a playlist do nosso outro podcast, do nosso outro produto que nós temos aqui pela Voz do Repórter, que é o podcast Tech Giro. O Tech Giro, ele vai ao ar a cada 15 dias, tá? Semana passada nós lançamos um episódio novo, tá? Então na outra semana, não nessa, né? Mas na outra semana teremos um novo episódio do Tech Giro. E o Tech Giro, para você que ainda não ouviu, para você que ainda não acompanha, fala de tecnologia. Aqui no Comenta na Voz a gente traz dicas, análises, comentários, principalmente comentários sobre esportes e principalmente sobre futebol. Lá no Tech Giro a gente traz dicas, análises, comentários sobre tecnologia. Então gostou? É ligado? Gosta de tecnologia? Então aproveita também e escuta, ouve, compartilha o Tech Giro. E você já sabe, né? Tanto aqui no Comenta na Voz como no Tech Giro, você deixa o seu like se estiver no YouTube, mas também deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão, porque esses produtos são feitos, são pensados, são desenvolvidos para você, meu amigo, para você, minha amiga, telenauta, internauta conectado. Beleza? Chuchu, beleza? Então vamos com as notícias de hoje. A gente poderia falar de Campeonato Brasileiro, dos times cearenses no Brasileiro, mas eu vou deixar aí para uma outra ocasião, porque tá duro, hein? Tá difícil de acompanhar esses nossos times cearenses aí no Campeonato Brasileiro 2022. Hoje eu quero trazer dois assuntos, né? A Fórmula 1 é sim. Aqui no Comenta na Voz, você sempre fica por dentro também de outros esportes, como também de vários esportes, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de Fórmula 1,
que já começou, né? Acho que esse ano a gente não tinha trazido ainda nenhum episódio sobre Fórmula 1, e esse ano, que vai ser uma temporada praticamente a mais longa da história, serão 23 etapas. As novidades: o retorno das etapas da Ásia e Oceania, né, lá em Austrália, Singapura e Japão, bem como também a volta do Grande Prêmio do Canadá, após 2 anos de restrições pela pandemia do coronavírus. Também teremos a estreia do Grande Prêmio de Miami, né? E claro, devido à guerra lá da Ucrânia, né, foi retirado o GP da Rússia, né? Então seria 23 etapas, mas acabou ficando para 22, já que foi tirado o GP da Rússia. E o calendário é o seguinte, né? No dia 20 de março tivemos o Grande Prêmio do Bahrein. No dia 27 de março, o Grande Prêmio da Arábia Saudita. No Bahrein, quem ganhou foi o Charles Leclerc, né? No dia 27 de março, na Arábia Saudita, o campeão foi o Max Verstappen. No dia 10 de abril, o Grande Prêmio da Austrália. Quem ganhou foi também, de novo, Charles Leclerc. No dia 24 de abril, o Grande Prêmio de Emília-Romanha, lá em Imola. Quem ganhou foi o Max Verstappen. E no dia 8 de maio tivemos o Grande Prêmio de Miami, né? Ganhou também foi o Max Verstappen. No dia 22 de maio, a Espanha, quem ganhou também foi o Max Verstappen. No dia 29 de maio, o Grande Prêmio de Mônaco, quem ganhou foi o Sérgio Pérez. No dia 12 de junho, o Grande Prêmio do Azerbaijão, quem ganhou foi o Max Verstappen. No dia 19 de junho, o Grande Prêmio do Canadá, outra vez o Max Verstappen ganhou. E o último Grande Prêmio realizado foi no dia 3 de julho, né, o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Quem ganhou foi o Carlos Sainz. Ainda vamos ter, rapidinho, 10 de julho na Áustria, 24 de julho na França, dia 31 de julho na Hungria, dia 28 de agosto na Bélgica, 4 de setembro na Holanda, 11 de setembro na Itália de novo, Grande Prêmio de Monza, no dia 2 de outubro em Singapura, no dia 9 de outubro, Grande Prêmio do Japão, dia 23 de outubro, Grande Prêmio dos Estados Unidos, no dia 30 de outubro, Grande Prêmio do México, dia 13 de novembro teremos o Grande Prêmio do Brasil, lá em São Paulo, Interlagos. Anote aí, dia 13 de novembro, o penúltimo Grande Prêmio do ano vai ser em São Paulo. E fechando a temporada, no dia 20 de novembro em Abu Dhabi, é o último Grande Prêmio dessa temporada 2022, finalizando lá no dia 20 de novembro. Então vamos sempre trazer para vocês aqui, tá? Quando decorrer aí da temporada, a gente vai trazendo aí a nossa pauta também do Comenta na Voz. A gente traz também informações sobre a Fórmula 1, o último Grande Prêmio realizado dia 3 de julho na Inglaterra, no circuito de Silverstone. E o campeão, né, o primeiro colocado, foi o Carlos Sainz. Bom, a classificação atual, eu não gosto da classificação atual, mas fica fácil, até pelo, como eu já falei aqui, os vencedores. Então fica fácil saber que hoje, né, no momento que esse episódio vai ao ar, no momento que esse episódio foi lançado, né, Max Verstappen lidera, né, o Pérez é o segundo, o Leclerc é o terceiro colocado, tá? Para quem está querendo saber, o Lewis Hamilton da Mercedes, né, ocupa hoje a 6ª colocação. Um dos dinossauros aí já que o Ronald Pinheiro gosta de chamar Carlos Queiroz, eu e ele próprio como os dinossauros da Voz do Repórter, né? Então, um dos dinossauros da Fórmula 1 2022, o Fernando Alonso, está em 10º colocado, tá? Então, Max Verstappen, no momento atual, né, no momento que esse episódio está indo ao ar, é o primeiro colocado, né? Tá em primeiro colocado, com o Sérgio Pérez
em segundo e o Leclerc, o Charles Leclerc, em terceiro lugar. O Verstappen, holandês, o Pérez, que é o espanhol, né? O mexicano no caso, né? O Leclerc. O Sérgio Pérez, aliás, o segundo é o Sérgio Pérez Mendonça, que é mexicano, né? Desculpem aí a minha falha. E o terceiro colocado é o Charles Leclerc, que ele é de Mônaco, né? O Charles Leclerc. Bom, então, pessoal, essas eram as informações que eu trouxe hoje sobre Fórmula 1 para você, meu amigo, e para você, minha amiga telenauta, internauta conectado, que está aqui no Comenta na Voz. Mas, Leandro, vai ser só sobre Fórmula 1 hoje? Não, companheiro, não, companheira, não, meu amigo, não, minha amiga, claro que não. Até porque o Fórmula 1 a gente não está acompanhando para e passo, né? Eu fiz essa pesquisa aí, até de certa forma rapidinha, para trazer para você que gosta de Fórmula 1, para você que acompanha o Comenta na Voz, mas também sabe que o Comenta na Voz não é somente futebol. Claro, a maior parte do Comenta na Voz a gente deixa reservado a pauta reservada para futebol, e principalmente o futebol cearense, para os times cearenses. Mas sempre que a gente tem um espaçozinho na pauta, a gente traz aí esses outros esportes. Hoje trazendo Fórmula 1 e também trazendo vôlei, e principalmente o vôlei feminino, a Liga das Nações de Vôlei Feminino. Já falei para vocês em episódios passados, vou repetir aqui para quem está acompanhando o Comenta na Voz pela primeira vez hoje. Eu acompanho mais de perto o voleibol feminino, tá? Eu vou ser sincero, não consigo acompanhar como eu gostaria o voleibol masculino. Cresceu muito fisicamente o voleibol masculino, então as pancadas, os saques são muito rápidos, são muito fortes, então não dá para acompanhar. Você fica ali sem nem ver aonde a bola pegou, vou ser sincero com vocês. Então, para mim fica muito difícil acompanhar o voleibol masculino. Gosto mais de acompanhar o voleibol feminino. Cresceu também muito, o nível tá lá em cima. Só que tem mais ralis, né? Tem aqueles ralis mais longos de 20 segundos, 25 segundos, 15 segundos. Então, dá tempo você ver muita coisa, dá tempo você analisar, e não tem aquela potência toda que o masculino hoje tem. Então, eu estou acompanhando mais para e passo, mais de perto o voleibol feminino. E essa Liga das Nações eu acompanhei e já está chegando agora nas suas quartas de final. E o Brasil conheceu o seu rival na fase, não é quarta de final, chamo de fase final, né, das Ligas das Nações. Essa fase final vai ser disputada dos dias 13 a partir do dia 13 de julho lá na Turquia. Então, se você está ouvindo, Comenta na Voz depois do dia 13 de julho de 2022, então você já sabe o que aconteceu nessa fase final da Liga das Nações de Voleibol Feminino. Eu não sei o que aconteceu, já que eu estou gravando o Comenta na Voz antes, né? Então, o Brasil vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Japão. Isso mesmo. Brasil e Japão. A seleção brasileira, ela garantiu a segunda posição na fase classificatória após os 12 jogos. Foram 10 vitórias e 2 derrotas apenas. Olha que interessante, né? O Brasil foi o segundo colocado em 12 jogos, 10 vitórias e 2 derrotas. Só que esse ano mudou o sistema de disputa da Liga das Nações, né? Por mais que o Brasil tenha sido o segundo colocado, mas ele avançou em terceiro para a fase final. E por que isso, Leandro? Porque a Turquia
que já estava classificado para a fase final por ser a anfitriã, ou seja, pela fase final ser disputada na Turquia, a Turquia como já estava classificada, mas ela conseguiu ficar entre as 8 seleções classificadas. O que aconteceu? Ela foi ser cabeça de... Então ela foi cabeça de chave. Caso ela não tivesse ficado entre as 8, né? Então se classificariam as 7 primeiras e a Turquia entraria em 8º lugar. Como ela ficou entre as 8, ela foi ser a primeira colocada. Então os times caíram uma posição, tá? Então o Brasil, apesar de ter se classificado em segundo na fase inicial, ficou com a 3ª colocação e vai enfrentar a equipe do Japão, porque a Turquia empurrou todas as demais seleções para uma nova posição. Tanto é que os Estados Unidos, que foram os grandes, vamos dizer, vencedores, né, tiveram a primeira colocação, caiu para a segunda fase em segundo lugar. Não é caiu, né? Passou para a segunda fase em segundo lugar. O Brasil em terceiro, a Itália foi a quarta, a China em quinto, o Japão foi em sexto, a Sérvia em sétimo e a Tailândia conquistou o 8º lugar. E os confrontos, né, dessa fase final, dessa quarta de final, ficou o seguinte: a Turquia, que foi a primeira colocada, né, entre aspas, né, conseguiu a classificação ali entre as 8 primeiros, vai pegar a Tailândia, né, então um confronto é Turquia e Tailândia. O outro confronto, Estados Unidos e Sérvia, Brasil e Japão e Itália e China. Então, Turquia e Tailândia, Estados Unidos e Sérvia, Brasil e Japão, Itália e China. Lembrando que o Brasil, as 2 derrotas que o Brasil sofreu foi para Itália e Estados Unidos. Tá? Então, Estados Unidos e Itália foram os times que venceram a seleção brasileira e são, no momento, as candidatas ou as favoritas para chegarem à final. De um lado, Itália, do outro lado, Estados Unidos. Leandro, e o Brasil? Bom, o Brasil corre por fora, tá, pessoal? O Brasil está numa fase de reconstrução ou renovação na seleção brasileira, tá? O técnico Zé Roberto, ele convocou muitas jogadoras jovens, né? Jogadoras que estão surgindo aí no cenário nacional e no cenário mundial. Mesclou com algumas veteranas, como a Gabi, né? A ponteira passadora Gabi, que é a capitã da seleção no momento. Trouxe a Macris, trouxe a Roberta, né? Trouxe de volta à seleção a Pri Daroy, a Priscila Daroy, né? Para dar também aquela sustentação, mas trouxe muita gente jovem, né? Inclusive a Júlia Bergman, que joga nos Estados Unidos, joga no vôlei universitário dos Estados Unidos, está fazendo uma boa Liga das Nações. Trouxe também meio de rede, Maiane, a Roberta, né? Trouxe a Diana, né? Que joga no Brasil, na Superliga de vôlei feminino, né? Então está sendo feito um trabalho, né? Visando, no caso, já esse ciclo olímpico, visando as Olimpíadas. Então muitas jogadoras novas, apesar de ter experiência nas categorias de base, né? Jogaram seleção brasileira nas categorias de base, mas na seleção principal praticamente muitas delas a primeira oportunidade que estão tendo, né? Então o treinador Zé Roberto, multicampeão Zé Roberto, está fazendo essas experiências. Por isso, né, que o Brasil corre por fora. Tem chance do Brasil ser campeão? Tem muita chance, está jogando bem. Mas quando pegar aí pela frente o Itália, né, um time bem cascudo, né, tem a Egonu, uma das melhores jogadoras aí do mundo, e os Estados Unidos, talvez o Brasil não consiga esse título. Mas claro, a gente fica aqui torcendo e mandando boas vibrações para as nossas meninas ganharem lá na Turquia esse título. Vai ser fácil? Não, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. E como eu falei, o Brasil aí corre por fora.
no momento não é a seleção favorita para ser campeã dessa competição, que é a Liga das Nações, tá beleza? Mas com certeza trarei aqui em algum episódio do Comenta na Voz, ou se já quando você está ouvindo esse episódio já deve ter terminado a competição, você vai saber quem ganhou. Mas eu trago aí em algum outro episódio, quando terminar a competição, eu trago para você um resumo do que foi aí essa Liga das Nações de vôlei feminino. Torcendo para as nossas meninas, torcendo para a nossa seleção, torcendo aí para o nosso técnico, o Zé Roberto e toda a sua comissão técnica. Bom, então hoje foi esse aí o Comenta na Voz que eu preparei, que eu pautei aí para você, meu amigo, para você, minha amiga, ficar por dentro aí. Primeiro, comecei falando da temporada de Fórmula 1 e terminei o Comenta na Voz com a Liga das Nações de vôlei feminino. No momento, na sua fase final, quartas de final, como queira chamar, Brasil vai enfrentar o Japão. Então vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência, agradecendo sua paciência, pedindo para que divulguem o Comenta na Voz. Vai lá no canal do YouTube do Leandro Souza, se inscreve, deixa o seu like, compartilha não só o Comenta na Voz, como também o nosso outro podcast, o Tec Giro, e enfim, toda a programação da minha, da sua, da nossa rádio Voz do Repórter. Vou ficando por aqui, agradecendo a audiência, agradecendo a paciência, agradecendo o seu compartilhamento aí do Comenta na Voz. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.